Você está preparado para falar sobre a separação com seu filho? Olá, amigos. Eu sou Ana Paula Ribeiro, educadora, psicanalista e escritora. E o meu papel aqui é ajudar você a entender e se relacionar melhor com seu filho. O momento da separação de um casal é muito delicado para todos os membros de uma família. É importante entender que no meio desse processo de separação existem alguns corações, que são os filhos, que vão estar fragilizados emocionalmente e precisam ser tratados com muito mais cuidado, com mais amor, com mais paciência, para que se sintam mais tranquilos nesse processo. Claro que a gente entende que mesmo havendo uma traição, a falta de amor, ou a falta do dinheiro, ou alguma dificuldade mais grave, é importante que o filho não seja envolvido por essa dificuldade. É difícil manter o equilíbrio no lar e às vezes os pais buscam conversar, não conseguem e termina que no ambiente familiar, dias, às vezes meses, só serão ouvidos gritos, adjetivos pejorativos, acusações, choro e agressões. Será que não dá para que o casal mantenha um equilíbrio em nome desse filho? Às vezes a gente se tranca até no quarto, não é? O casal se tranca no quarto para evitar que o filho escute, mas não se engane. Quando o ambiente familiar já está poluído, não é? Aquele ar, aquela psicosfera familiar está poluída pelos pensamentos, pelos desejos de agredir um ao outro, o cuidado em que uma das partes às vezes tem de tentar pegar o outro num flagrante, tentar pegar o outro numa situação mais difícil, esse filho certamente já vai sentir que algo não está bem. E não se iluda também, porque ele já vai estar sofrendo. Os nossos filhos, eles no ambiente da escola, eles já estão muitas vezes em contato com outros amigos que já passaram por esse processo. E esses amigos certamente podem ter passado para o filho a tristeza, a inconformação, a dificuldade que tiveram em lidar com isso. Então, pai, mãe, tome cuidado, porque o seu filho é muito frágil ainda emocionalmente. E ele vai precisar de vocês para se manter equilibrado e não entrar num desespero, não entrar num processo de angústia, de tristeza, de ansiedade, que certamente fará com que ele adoeça. Então, vamos ver aqui alguns passos para que vocês possam sentar com ele e passar essa informação o quanto antes, para evitar que ele, em meio a tantos gritos, a tantas agressões, a um ambiente tão conturbado, ele comece a tirar as próprias conclusões e ele vai desenvolver sozinho, não é? Uma neurose, uma dificuldade que pode trazer para ele muitos prejuízos emocionais. Então vamos lá. O primeiro passo que a gente quer indicar a vocês é: não busque conversar com seu filho ou passar informação para ele em meio a uma discussão. Vocês precisam, em nome dele, sentar com ele num momento em que vocês planejaram para fazer isso. E esse momento tem que ser um momento onde não haja já anteriormente, não tenha tido anteriormente uma discussão, algum tipo de agressão ou alguma dificuldade. Então, sentem com o filho e mostre primeiro que ele é muito amado. Mas ele precisa saber também que, independentemente desse amor, existe um amor entre pai e mãe. E que esse amor, nesse momento,
ele chegou ao fim. Mas o que chegou ao fim foi o amor entre o casal e não o amor do casal para com ele. Uma outra dica é você evitar a palavra separação. Não é evitar essa palavra com o intuito de esconder algo do seu filho, porque essa é uma atitude errada. Mas evitar porque, dependendo da idade do seu filho, a palavra separação, ela já carrega um peso muito negativo. Porque separação vai dar a ele a ideia de desagregação. Realmente, a família não estará mais naquele contexto de união. Mas essa desagregação é entre o casal e não entre o casal e ele. E pode ser que ele não tenha condições de entender isso. Então, que vocês falem em divórcio, expliquem o que é o divórcio, expliquem que momentaneamente ainda continuarão todos juntos no mesmo ambiente familiar, mas que uma das partes futuramente vai estar saindo desse ambiente, mas que esse fato de um dos dois estar morando em um outro local não quer dizer que estará definitivamente separado, apartado da vida daquele filho, que o filho continuará em contato com ele. Um outro passo, evite palavras demais, ou evite falar o que não é necessário, ou seja, principalmente os motivos dolorosos da separação. Seu filho pode não entender que ele ama os dois e ele pode não entender que as duas pessoas que ele mais ama, uma delas tomou atitudes consideradas não muito legais por ele. Então, se houve alguma traição, se houve algo mais difícil de ser aceito por ele, evite falar. Basta que ele saiba que o casal não consegue, não quer mais permanecer com a união e que isso não vai afetá-lo, porque ele continuará em convívio com os dois, não importa como. Um outro ponto é você fazer seu filho já estar ciente de como serão as visitas, de como será essa guarda. Então, se for possível, antes de irem conversar com o filho, levem já essa informação, sentem para que essa informação já seja trabalhada. E se não houver um consenso sobre isso, busquem uma terceira pessoa que possa vir fazer essa mediação. Entenda que o filho, ele é um caso à parte. Então, se não há o amor e o entendimento entre o casal tem a obrigação e responsabilidade de fazer com que esse amor seja passado para o filho, continue sendo passado para o filho. Não dá para você sair dessa relação esquecendo que existe uma outra pessoa, um outro ser, e às vezes até mais de um, que será com certeza afetado em todos os sentidos nesse processo. E vejam que é muito mais delicado porque essa terceira pessoa, que é o seu filho, ele não está preparado para isso. E ele não consegue entender os motivos, por mais que você explique. Mas ele precisa se sentir seguro no processo. Seguro de que não vai perder, não é? Porque a palavra separação, ela dá uma ideia assim de perda, né? E uma outra coisa, um quarto passo. Não faça com que seu filho se sinta culpado pela separação. Tem coisa pior para um filho do que ele se imaginar como sendo a causa da separação. E como isso ocorre? Muitas vezes o casal não está preparado financeiramente, outras vezes emocionalmente, para receberem um filho no lar. E termina que quando esse filho vem com ele realmente a obrigação de uma demanda que é diferente de quando só existia realmente o casal. Então, menos tempo,
menos dinheiro para as viagens, para um conforto, mas ele não é culpado por isso, porque quem decidiu recebê-lo no lar foi o casal. E vocês não podem transferir para ele a responsabilidade de ser ele o desagregador do casal. Por mais dificuldades que o casal tenha tido com a chegada desse filho, certamente o filho não chegou no lar carregado com essa responsabilidade. Tirem isso dele e não permitam que, em meio às discussões, às agressões verbais, esse assunto seja colocado, não é? Então, alguns pais dizem assim um para o outro: não, mas eu não queria ter filho. Eu disse que nós não estávamos preparados para isso e você insistiu. Outras vezes, uma das partes pode dizer assim: não, mas o filho quando chegou nos deixou completamente sem dinheiro. Então, é difícil para ele entender que ele, sem ter feito nada, que ele não fez nada, é o responsável por essa separação. Porque vocês que são adultos precisam ter assim o cuidado, não é? E buscar o entendimento de que os únicos culpados são vocês. E o filho é vítima do processo. Ele sempre será vítima e ele será a parte mais afetada. Porque entendam que para ele é muito mais confortável que o casal permaneça. Porque em qualquer momento ele vai ter contato ali com os dois, ele vai querer compartilhar dos momentos com os dois, ele vai querer manter esse casal junto, os pais juntos, e ele não vai conseguir. Mas mesmo assim, muitas crianças, elas alimentam o sonho de que essa volta, essa harmonia, esse equilíbrio vai acontecer, será possível de alguma forma. Porque eles não têm ainda a maturidade para entender que alguns processos realmente não conseguem ser reconectados. Mesmo assim, tenham a certeza de que eles vão alimentar isso. Por outro lado, alguns filhos que já possuem uma maturidade e que já estão vivendo nesse meio conturbado, nesse ambiente familiar conturbado por muito tempo, quando ele souber da separação, se essa informação chegar para ele de forma positiva, porque é possível sim, em meio do caos que a família está vivendo, algo ser bom, como esse processo em relação ao filho. Então pode ser que ele já tenha uma maturidade e quando você comunicar a ele o que está acontecendo, ele vai sentir um alívio. Por que ele vai sentir um alívio? Porque ele vai perceber que uma vez decidido que a separação vai acontecer, as brigas vão cessar. Tem coisa pior para um filho que ama os pais perceber que dia após dia esses pais estão se agredindo? Que não consegue ter um momento de tranquilidade, de paz dentro de casa? Então, não se engane que alguns filhos vão achar muito bom que os pais já tenham chegado ao entendimento de que o melhor caminho é a separação. Às vezes, por questões religiosas, os pais evitam ao máximo chegar a esse momento. Mas entendam, se não existe mais o amor, se o respeito já foi para o ralo, né, digamos assim, se não tem mais a condição de se chegar a um consenso, a uma conversa, a reparar esse processo, então, em nome dos filhos e em nome de vocês, casal, como pessoas que precisam realmente manter uma paz e ter um equilíbrio na vida, é necessário que haja uma maturidade, um entendimento de que um novo caminho precisa ser trilhado. É tranquilo? Não. O processo é muito doloroso. Mesmo para aquele que deseja sair da relação,
que às vezes a gente pensa que está saindo feliz da vida, mas não se engane, é difícil para todas as partes. Como também para aquele que se sente a parte mais sofrida no processo. Porque não raras são as vezes em que apenas um quer sair e toma a iniciativa de fazer isso, enquanto o outro vai passar pelo processo com muito mais sofrimento. E mesmo que você seja essa parte mais sofrida, guarde um pouquinho de amor, de respeito, de equilíbrio para lidar com seu filho. E não transfira para ele o seu desejo, a sua emoção, a sua falta de amor, a sua raiva, a sua vontade de vingança em relação ao seu parceiro, à sua parceira. O seu filho, ele não precisa ser envolvido nisso. O seu filho, ele tem o direito de ser preservado nesse processo. Porque mesmo que você esteja passando por todas aquelas etapas da separação, já passou pela negação, agora já está no processo de aceitação, mas que existe ainda um sentimento de revanche, de vingança, de fazer com que o outro sofra como você está sofrendo, o seu filho não pode ser parte para esse sofrimento. Porque alguns casais, eles agem assim. Eles pegam o filho e usam como objeto de barganha. Então, uma certa vez nós tivemos contato com uma menina, uma garota por volta dos 14, 15 anos, que ela chorava muito porque ela dizia que morava com a mãe, os pais estavam em processo de separação e a mãe a estava usando para tirar dinheiro do pai. Veja, será que essa mãe percebeu que estava usando a filha para isso? Será que essa mãe parou para pensar em como essa ação, essa atitude dela estava chegando para a filha? O mal que ela estava causando à filha por fazer com que a filha fosse o objeto de barganha dessa separação, para que ela tivesse mais dinheiro, para ela conquistasse mais coisas nessa separação. É preciso tomar um cuidado em relação a isso, porque essa transferência, ela faz um mal absurdo. Pai, mãe, essa tristeza, esse sentimento de vazio, de impotência, que toma conta muitas vezes do casal, quando está envolvido na separação, ele certamente já chegou ao seu filho. Seu filho já sente, já percebe que algo muito ruim vai estar acontecendo. Algo que ele tenta evitar ao máximo. Mas dê a ele, assim como você já se deu, o direito de também sentir tristeza. Quando você diz a ele que ele também pode sofrer, ele vai tirar de si mesmo um peso enorme. Porque às vezes, para ajudar o processo, ajudar os pais, o filho tenta demonstrar que está tudo bem. Mas no fundo não está. Ele realmente sofre. E quando você dá esse direito a ele, filho, eu sei que é um momento difícil, eu sei que você ama os dois e que para você também não está sendo legal. Então, passe por esse momento, é como se fosse um luto, não é? Então, sofra também. Claro que você precisa ver a idade do seu filho, se ele já tem condições de você ter essa conversa em relação à tristeza com ele. Mas se tiver, converse, dê a ele o direito de chorar, de conversar. E se você perceber que o seu filho não vai conseguir lidar com isso de uma forma mais saudável, é importante que você procure uma ajuda profissional. A ajuda profissional você encontra em diversos lugares. Ela pode ser remunerada ou não, contanto que ela seja um momento de dificuldade, mas que ela seja um momento em que seu filho vai estar precisando
para se equilibrar e se manter melhor. Cuidado com a fala do seu filho. Se ele entende o processo com muita tranquilidade, isso também não é bom. Observe se, depois do comunicado a ele, quais são as alterações que ele apresenta. Porque pode ser que você tenha que voltar a falar sobre o assunto inúmeras vezes com ele. Às vezes, numa única conversa, ele não vai conseguir absorver totalmente o processo. E ele não vai conseguir lidar. Então, todas aquelas fases que você também passou, ele também pode passar, não é? A surpresa inicial, a tristeza, a negação. E agora ele precisa entrar num novo momento, que é o momento de aceitação. Mas pode ser que ele não consiga fazer isso com uma única conversa. Então, se aproxime mais, esteja mais atento a ele e mostre a ele que esse desconforto emocional, ele é normal, é natural, ele tem o direito de se sentir assim, mas que isso não pode criar raízes profundas. E um alerta, nesse passo, você tem que deixar claro a ele que isso não pode criar raízes profundas, mas também não pode criar raízes profundas em você. Porque é um momento que é um ciclo, não é? Que está se encerrando. Mas como a vida é cíclica, outros ciclos vão se iniciando. Lembram da natureza? Às vezes a natureza ela enfrenta, ela nos mostra momentos de dificuldade, mas após esses momentos de dificuldade, vem momentos de renovação, de renascimento. E é essa renovação, esse recomeço que você precisa levar para o seu filho. Esse é o ponto principal da conversa. Filho, algumas coisas precisam ser encerradas e outras vão continuar. Então, não se acanhe em mostrar que você não está confortável na relação. Deixe isso claro para ele, mas mostre também a importância dessa renovação. E que muitas vezes essa renovação é o início de um tempo muito bom, de um tempo de crescimento. Porque às vezes a família, em nome de proteger os filhos, ela passa tanto tempo adiando esse processo que é válido. Se existir a mínima possibilidade de reconectar o casal, então que essa possibilidade seja levada em consideração. Mas se não houver essa possibilidade, às vezes esse processo se arrasta de uma forma tão dolorosa que já estão todos cansados por conta disso. Já não existe espaço nem para uma conversa saudável. Então, mostre ao seu filho que essa renovação é necessária, é possível e é salutar. E que ele, assim como vocês, vai precisar se acomodar, não é, na situação e que ele pode contar com os dois, não só com um, mesmo até com aquele que está saindo de casa, que basta um telefonema, basta uma mensagem por algum aplicativo, basta um encontro para que ele também possa estar em contato, receber amor, carinho, atenção, e que isso vai ser possível se você deixar isso muito claro a ele, para que ele se sinta acomodado. Então, casal, pai, mãe, companheiro, façam com que esse momento seja o menos doloroso possível, porque os traumas que uma separação pode gerar no seu filho, eles podem ser carregados por uma vida toda. Então, para evitar que esse ser ou esses seres que vocês amam tanto enfrente uma dificuldade que não é deles, é uma dificuldade de vocês,
tenham cuidado, a maturidade, o equilíbrio. E se vocês também não estiverem em condições de lidar com o processo, busquem ajuda profissional para o casal. E se for possível ainda reconectar isso, até uma terapia de casais vale a pena. Mas se não, mostre a ele o quanto ele pode continuar tendo o amor dos dois, o convívio com os dois, e que se o ambiente familiar não estava bom até aquele momento, vai passar a ficar melhor, porque vocês também vão parar de sofrer. Que às vezes ele pode pensar que estando junto é que o sofrimento vai acabar. Mas mostrem a eles que, estando separados desse convívio diário, é que o equilíbrio vai voltar a acontecer e que em algum tempo de acomodação, todos poderão realmente ter um convívio mais tranquilo, sem agressões, e que o filho vai estar assim emocionalmente equilibrado para enfrentar e esperar que esse momento de paz se instale na relação de vocês. Tomem o cuidado para que ele não se sinta desagregado de vocês, desagregado dessa estrutura, desagregado do sofrimento, mas que ele possa caminhar junto com o casal e que isso seja enfrentado por todos, porque assim ele vai conseguir se manter saudável emocionalmente, apesar da tristeza, não é? E dos medos que vão fazer parte do psiquismo dele a partir do momento que vocês fizerem esse comunicado. Mas não desanimem, sempre com paciência, com amor, vai ser possível sim encaminhar esse processo de uma forma mais tranquila. Então, pai, mãe, casal, se o que nós conversamos aqui foi importante para você, se trouxe reflexões que podem lhe ajudar ou podem ajudar um amigo que vocês conheçam que estão enfrentando esse processo, compartilhe o nosso vídeo, curtam o nosso canal e faça com que essas informações cheguem a mais pessoas. Sempre é possível agir com amor e respeito em relação ao outro. Vamos juntos? Um grande abraço.